Vamos para outra entrevista importante neste momento sobre outro assunto que não é menos importante. O Pantanal pede socorro. A gente tem visto queimadas nos últimos dias, que são queimadas históricas no bioma do Pantanal. Os frequentes focos de incêndio nesses biomas florestais têm levantado sérias preocupações ecológicas e ambientais, comprometendo a biodiversidade e a recuperação dos ecossistemas. É o caso que a gente tem visto do Pantanal nessa época da seca, que está apenas começando. A tendência é que esses incêndios consumam áreas cada vez maiores, caso nenhuma ação efetiva seja tomada. Por isso, o presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho, aceitou nosso convite para a gente se debruçar, presidente, sobre esse tema. O que o IBAMA pode fazer neste momento, nessa tentativa de não permitir com que o Pantanal seja ainda mais agredido? Olá, Gustavo. É um grande prazer estar aqui hoje falando desse tema tão importante. O que a gente percebe é que com o El Niño e o agravamento provocado pelas mudanças climáticas, o período de seca, tanto no Pantanal quanto na Amazônia, antecipou pelo menos 4 meses. Nessa época, normalmente, o Pantanal tem cheia. A gente nunca teve, nessa época do ano, o Pantanal em período de seca. O período de seca, normalmente, no Pantanal, ocorre normalmente de final de agosto a começo de novembro. Então, nós tivemos uma antecipação, e isso fez com que a gente também tivesse que antecipar a contratação de brigadistas. Estamos trabalhando com 300 brigadistas, estamos trabalhando hoje no combate aos 15 incêndios que a gente tem hoje no Pantanal. São 15 grandes incêndios, um deles a oeste do Rio Paraguai, um ao leste da Transpantaneira, e vários focos no entorno de Corumbá, afetando diretamente a comunidade de Corumbá. O governo botou uma sala de situação para funcionar aqui no Palácio do Planalto. Estamos discutindo uma série de estratégias, tanto para o Pantanal quanto para a Amazônia, porque, de fato, a gente nunca teve o Pantanal num período de seca tão intenso. Nós estamos, inclusive, fazendo campanhas junto com as comunidades para pedir para as pessoas para que não façam uso do fogo. Qualquer uso do fogo nessa época agora, com calor, com a seca, com ventos, vai ajudar a propagar e formar novos incêndios, novos focos de calor. Então, esse é um apelo que a gente faz para que as pessoas não utilizem o fogo, porque acaba fugindo do controle. Presidente, o IBAMA tem passado por um cenário de algumas greves. Essas greves podem atrapalhar esse trabalho de contenção do fogo no Pantanal? Não. De maneira muito clara, a gente tem que... casos de emergências ambientais, prevenção e combate a incêndios não estão incluídos em possibilidade de greve. Pode beber água, presidente. Tá seco em Brasília, assim como no Pantanal. Aqui em Brasília, essa época do ano é terrível e a gente tem muitas queimadas também que são bastante preocupantes, né, presidente? Mas agora continue a resposta. Não vai. Então a greve do IBAMA não deve afetar principalmente o trabalho do IBAMA para conter esse fogo. Não, os servidores têm clareza de que situações de emergência não estão incluídos em paralisações. Esse é um trabalho que não para, é 24 horas. Nós pretendemos contratar mais de 2.000 brigadistas para o Brasil inteiro. Essas contratações estão acontecendo, ações de prevenção também estão acontecendo. Eu queria perguntar para o senhor como estão essas negociações da greve, se tem a possibilidade delas serem encerradas ou pelo menos o IBAMA conseguir dar um aumento salarial, no caso, a esses grevistas. Eu espero muito que saia um acordo. As negociações estão sendo conduzidas pelo Ministério da Gestão. Propostas foram feitas em que incluem aumentos no salário base de 18% a 30% para os analistas. Os analistas estão fazendo as assembleias. Nós já estamos há 6 meses em negociações salariais e eu espero que isso se resolva logo. O meio ambiente de todo o Brasil precisa, obviamente, que o IBAMA possa trabalhar na sua plenitude. Ainda mais com esse cenário de queimadas no Pantanal. Presidente, gostaria de aproveitar a presença do senhor aqui para perguntar sobre a questão da margem equatorial, aquela exploração de petróleo. Ainda faltam sair alguns pareceres. Tem algum prazo para que o IBAMA se posicione, que tenha uma solução a respeito da exploração do petróleo por lá? As equipes do IBAMA e da Petrobras estão dialogando.
complementações estão sendo feitas, enfim, a gente espera que logo a gente tenha, obviamente, uma decisão em relação a esse caso. O IBAMA está licenciando hoje mais de 100 projetos de exploração de petróleo no Brasil, entre eles esse projeto, que o ano passado recebeu uma negativa por conta de inconsistências no projeto. Então as equipes estão dialogando e, enfim, e como eu já tenho dito em várias outras entrevistas, não é o IBAMA que faz a transição energética do país. O IBAMA, ele analisa a segurança de cada projeto e nós estamos falando, obviamente, de uma área nova de exploração de petróleo, uma área onde, de fato, não existem estruturas de apoio a um eventual acidente. Então, toda essa preocupação técnica do IBAMA está expressa dentro do processo de licenciamento, que é algo de natureza totalmente técnica. Presidente, o senhor pegou um cenário de sucateamento do IBAMA pela gestão passada, até a redução do número de brigadistas e de agentes do IBAMA. Agora é uma tentativa de recompor esses quadros perdidos. Só que a gente tem um cenário de queimadas anuais, tanto no Pantanal como na floresta amazônica. Que medidas o poder público pode tomar de médio e longo prazo para evitar esse cenário de queimadas? Bem, antes de mais nada, deixar claro que fogo existe porque alguém coloca. Não é o governo que coloca fogo em lugar nenhum. Agora, obviamente, com as mudanças climáticas, os incêndios serão recorrentes, e não é só no Brasil. Países como Estados Unidos, Canadá, toda a União Europeia, enfim, estão enfrentando problemas de incêndios florestais com uma velocidade assustadora. O que a gente precisa é melhorar a nossa estrutura, melhorar a nossa capacidade de resposta. O governo antecipou uma série de iniciativas, uma série de medidas. Estamos aí contratando brigadistas, estamos investindo esse ano 68 milhões do orçamento, sendo que 54 milhões já foram empenhados. Estamos discutindo ampliação desse orçamento, existe uma sala de situação, estamos dialogando muito com os estados. Vou dar um exemplo, dos 15 focos de incêndio que a gente tem hoje, 8 estão sendo combatidos com o apoio do IBAMA e o restante com os corpos de bombeiros do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, que estão ajudando muito. Então, todo mundo está envolvido nessa história. Obviamente que o Brasil é um país florestal, mais da metade do nosso território é coberto por algum tipo de vegetação nativa e os períodos de seca estão sendo antecipados. A gente nunca teve seca no Pantanal nessa época. Nessa época, a gente tinha um Pantanal ainda no período de cheias. Então mudou completamente tudo. Os números que têm sido apresentados são números corretos, porque o novo governo não duvida de números, de estatísticas. Porém, a gente está comparando com algo inimaginável. Normalmente, nessa época do ano, a gente teria um Pantanal ainda bastante úmido, é a maior planície inundável do planeta, é uma área com grande biodiversidade, e que merece toda a nossa atenção. E por isso que nós estamos aí trabalhando com 300 brigadistas, com todos os equipamentos, estamos trabalhando muito, de forma redobrada, para controlar esses 15 focos de incêndios que a gente tem hoje no Pantanal. De fato, é uma crise que pode se agravar, nós estamos falando de algo que está sendo antecipado, o período de seca está sendo antecipado pelas mudanças climáticas em pelo menos 4 meses. Então a crise será longa e nós vamos ter que trabalhar muito para fazer esse enfrentamento. Tem gente que ainda duvida do aquecimento global, presidente, isso que é um absurdo. Nós conversamos com o presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho, que estava em viagem nos últimos dias, voltou aqui para Brasília e compareceu aqui aos estúdios da CNN Brasil para esclarecer o trabalho do governo federal em relação ao Pantanal. Muito obrigado pela presença aqui no Bastidores CNN, presidente. Eu que agradeço, Gustavo. E como eu tenho dito, nós precisamos que as pessoas, que todo mundo ajude. Os focos de calor precisam ser combatidos logo no começo, não adianta esperar muito tempo. As pessoas precisam entender que agora não é época de colocar fogo. Mesmo fazer uma pequena fogueira, acaba perdendo o controle. E depois a gente tem essa tragédia que a gente está vendo. Nós estamos trabalhando aí com os nossos brigadistas, com o orçamento. O governo federal estuda colocar mais recursos. Nós temos uma sala de situação que funciona já desde a semana passada, avaliando todos os riscos envolvendo o Pantanal e a Amazônia. Alerta importante em tempos de festa junina. Então, fogueiras e balões, evitem, porque o tempo está muito seco e a possibilidade de haver queimadas é muito grande. A gente viu um caso, viu, presidente, esses dias, de uma fazenda em Minas Gerais que foi uma bituca de cigarro. Caiu na mata seca e causou incêndio. Obrigado pela presença, presidente. Um abraço, Gustavo.